Galera, na nossa última aula, nós falamos a respeito de calor, comentamos o conceito do calórico, falamos das unidades de calor, falamos que calor é uma energia térmica em trânsito. Na sequência, a gente falou as grandezas da calorimetria, capacidade térmica, calor específico e calor latente, e quando usar cada um deles. Agora o tópico dessa aula é trocas de calor. Nas trocas de calor, a gente tem que fazer da seguinte maneira. Eu vou usar um equipamento chamado calorímetro. Calorímetro é um equipamento isolado do meio ambiente. Uma garrafa térmica é um bom calorímetro. Dentro dessa garrafa térmica, eu vou colocar um corpo com baixa temperatura e um corpo com elevada temperatura. E vai ter um fluxo de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor. Porque o fluxo de calor depende dessa diferença de temperatura. Então esse φ é um fluxo de calor. A gente tem que usar uma regrinha de sinal. Quando o calor é recebido, ele é maior que zero. E quando o calor é cedido, aí ele é menor que zero. Então esse corpo vermelho aqui, ele cedeu o calor, calor negativo. O corpinho azul, ele recebeu o calor, calor positivo. Então eu não posso falar que isso é igual a isso daqui. Não posso falar o calor cedido é igual ao calor recebido. Porque vai ter um pauzinho aí de sinal. A gente vai ter um problema no sinal. Agora, se eu falar que a soma dessas duas quantidades de calor vai dar zero, aí é legal. O calor recebido pelo corpo azul mais o calor cedido pelo corpo vermelho tem que dar zero. Lembrando que eu vou ter que verificar em cada exercício para que esse calor foi usado. Esse calor foi usado para aquecer ou resfriar algum recipiente, então a gente vai ter que usar a capacidade térmica. Esse calor foi usado para aquecer ou resfriar alguma substância, então nós vamos ter que usar o macete. Esse calor foi usado para alterar o estado físico de alguma substância, a gente vai ter que usar o mole. Vamos supor que numa troca de calor, houve uma mudança de estado físico e também houve uma variação de temperatura, houve as duas coisas. Aí nós temos que usar duas equações. A gente tem que usar a variação de temperatura, o macete, e a mudança de estado físico, o mole. A gente usa duas equações ao mesmo tempo. Mas vai ficar bem claro para vocês nos exemplos que eu vou dar a partir de agora. A gente vai fazer algumas experiências agora, envolvendo uma troca de calor simples e depois uma troca de calor com mudança de estado físico. Vou preparar a experiência e já voltamos. Ó, montei então a nossa primeira experiênciazinha aqui. Isso daqui é uma espécie de calorímetro, bem simplesinho. Ó. É uma latinha ali dentro, cortei, tá encapadinha aqui com isopor. Como a massa da latinha é muito pequena, praticamente não vai interferir. O que nós vamos jogar aqui dentro? A gente vai jogar 6 esferinhas de chumbo com massa de 50 gramas cada uma. E a temperatura inicial delas é a temperatura da água. Está a 13 graus. É uma água geladinha, ela está a 13 graus. Vamos colocar aqui, ó. Temperatura inicial do chumbo, 13 graus Celsius. Eu vou misturar isso daqui com 100 gramas de água. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma balancinha aqui. A água já está aquecida, eu vou desligar aqui o ebulidor. Tem que medir a temperatura de tudo. Vamos ligar então a nossa balancinha. Ligado. Eu vou colocar então primeiro as esferinhas de chumbo. Só que para isso eu tenho que drenar a água aqui desse copo. Então, confirmando 13 graus. Tiro a água. E jogo só as chumbadinhas. Feito. Agora eu vou apertar o tar aqui de novo. Ó. Zerei a balancinha. Tá zerada a balancinha. Beleza. O que nós temos aqui? 300 gramas de chumbo a 13. Agora eu coloco o termômetro. Vou esperar só entrar em equilíbrio aqui rapidinho. A água está bem quente. Ainda está subindo. Estabilizou. A água está a 68 graus. 68. Eu vou colocar 100 gramas. Então vou acompanhando pela balança. 38 gramas. 63 gramas. 78.
96. 100 gramas. Bonitinho. A água estava numa temperatura de 68 graus. 100 gramas de água a 68 graus Celsius. E aqui então está rolando o equilíbrio térmico. Trocou calor com o chumbo, a troca de calor é bem rapidinha, porque o chumbo ele altera a temperatura bem rápido. E a temperatura abaixou para 62, a temperatura final da mistura, 62 graus Celsius, estável. Então, olha que doido, não sei se você reparou. Eu tinha muito mais chumbo do que água. 3 vezes mais chumbo do que água. Olha a variação de temperatura do chumbo. Olha a variação de temperatura da água. Isso significa que o calor específico do chumbo deve ser um valor muito pequeno, porque o chumbo variou muito fácil a temperatura, enquanto a água não. Então a gente tem aqui, ó, estável, 62 graus Celsius. Como não é um ambiente isolado, vai alterando um pouquinho a temperatura, já diminuiu para 61,5. Bom, agora vamos calcular. Deixa a balancinha aqui. É uma troca de calor simples, então eu escrevo calor recebido mais calor cedido é igual a zero. Calor recebido mais calor cedido igual a zero. Quem recebeu o calor? Quem recebeu foi o chumbo, que estava frio. Macete para ele. Quem cedeu? Quem cedeu foi a água. Macete para a água. Não teve mudança de estado físico, né? Então é só um macete e um macete. Valores agora. No caso do... Aqui é o chumbo, né? Então vai ser 300 vezes Czinho vezes o ΔT. Variação de temperatura do chumbo, final menos inicial. Então isso daqui vai dar 49, certo? 49 graus Celsius. Massa da água é 100 vezes 1. O ΔT da água, ela esfriou 6 graus, menos 6. Tudo igual a zero. Posso cortar 2 zerinhos. 2 zerinhos, porque tem um zero do outro lado. Aí nós vamos ficar 3 vezes 49 Czinho igual, do lado de cá sobrou 6. Posso simplificar de novo. Pá, que vai dar 2. O calor específico do chumbo vai dar 2 sobre 49. E 2 dividido por 49, vamos pegar rapidinho aqui. 2 dividido por 49 dá 0,0408. É um calor específico bem pequeno. 0,0408 caloria por grama grau Celsius. Esse foi o calor específico do chumbo. Só que teve um pouco de calor que foi perdido para o meio ambiente, né? Um pouquinho de calor foi perdido para o meio ambiente, então vai dar uma diferençazinha. Se a gente entrar aqui na internet, calor específico do chumbo, vou pausar o vídeo aqui e vou achar para vocês, quer ver? Galera, vamos então à experiência 2. O que nós temos aqui na experiência 2? O nosso calorímetro está em cima de uma balança e a balança está zeradinha. Eu vou colocar nesse calorímetro água quente. Vou tentar colocar aqui uns 200 gramas de água quente. Vamos ver se eu consigo. Caramba, você não vai acreditar. 199 gramas, muito profissa. Vou tentar 200, hein? Ainda não. 200 gramas. Então nós temos aqui a massa de água quente, 200 gramas. Com uma temperatura inicial de 53 graus Celsius. 53 graus Celsius. Agora o que eu faço? Eu vou zerar a balança de novo. Zerei a balança. E agora eu vou colocar 2 pedras de gelo. Esse gelo ele já está um tempinho fora da geladeira, então ele está a 0 graus Celsius. Isso é garantido. Ó, 2 pedrinhas de gelo. Coloco as 2 aqui.
A balança está acusando 32 gramas. Massa do gelo, 32 gramas com temperatura inicial, 0 graus Celsius. Objetivo nosso, lembrando que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Então, a cada grama de gelo que derrete, ele libera 80 calorias. Só que tem pouco gelo perto da água. Então, acredito que essa água derrete todo esse gelo. E o equilíbrio térmico vai ficar só com água líquida. Inclusive, enquanto eu estou falando aqui com vocês, o gelo já está quase acabando. Estou mexendo aqui. Eu estou anotando. Quero anotar. Eu vou anotar num papelzinho o valor da temperatura final. Vou deixar um papelzinho aqui. Ó. Ainda tem gelo. Eu não posso fazer a experiência enquanto tiver gelo. Tá acabando. E a água está esfriando. A água estava inicialmente a 53. Aqui. Ainda tem um restinho. Acabou o gelo. Mexi aqui para dar o equilíbrio térmico bom. E nós temos a temperatura final de 35 graus Celsius. Temperatura final, 35 graus Celsius. Aqui também. Temperatura final, 35 graus Celsius. Calor recebido mais calor cedido é igual a 0. Esqueci, né? Não era para mostrar esse valor para vocês, era para eu ter anotado esse valor e nós vamos calcular a temperatura final. Oh, brincadeira. Faz de conta que você não viu. 35 graus Celsius está aqui. Tira esse valor daqui. Isso é o que eu quero calcular. Caramba. Quero ver se a experiência vai bater com a teoria. 35, finalizadinho. Agora vamos às contas. Vamos às contas. Calor recebido mais cedido igual a 0. Quem recebe calor? Quem recebe é o gelo. O que acontece com o gelo? Ele derrete e esquenta. Então, para o gelo, vai ser um mole mais um macete. Mole mais um macete. E para a água, vai ser só um macete, porque ela só esfria. Então, toda vez que tem mudança de estado físico, essa equação começa a ficar maior, porque vão acontecendo mais coisas. Agora os valores. Massa do gelo, 32 vezes 80, mais 32, que agora esse gelo virou água, vezes 1, vezes final, menos o inicial, que era 0. E esse final é o que eu quero descobrir. Agora a água líquida. Massa, 200 gramas, vezes 1, variação de temperatura. Final menos o inicial, que é 53. Tudo isso igual a 0. Maravilha. Vamos dar uma simplificada nesse... praticamente não dá para simplificar nada. Então vamos fazer conta. Vamos pegar uma calculadorazinha aqui para ajudar a gente e vamos mandar ver nas contas. Então começando, 32 vezes 80 vai dar 2.560. Mais. Aparece ali, né? Aqui vai dar 32T, mais 200T, menos 200 vezes 53, 10.600, tudo igual a 0. Puxou para cá, 232T igual 10.600, tem que subtrair de 2.560. Vai dar 8.040. Vem tudo para cá positivo. 8.040. Aí eu pego esse 8.040 e vou dividir por 232. Isso. Isso vai dar 34,6 graus Celsius. E quanto que a gente tinha achado? 35 graus Celsius. Eu nem tenho precisão para 0,4 de grau. O calor específico da água é um calor específico muito alto. Com isso, ele elimina a maior parte do fator ambiente. Então, a experiência funciona e funciona muito bem. Cara, a troca de calor é assim.
Fiz 2 exemplos com vocês, envolvendo experimentos, e agora é só treinar, cara. Pega a listinha de exercício e arrebenta a listinha de exercício. Valeu? Até a próxima aula, cara!